dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Ó Jesus, que amais as almas pelo vosso coração, dai que todos com proveito frequentemos a missão. Dai que todos com proveito frequentemos a missão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos a missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. É favor de vossa graça, de nossa alma salvação. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos a missão. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santo Agostinho de Cantuária, bispo. Agostinho de Cantuária, monge da Ordem de Nosso Pai São Bento, meu confrade de profissão religiosa segundo a regra de Nosso Pai São Bento. E Agostinho era do mosteiro de Santo André, em Roma. Quando foi enviado por São Gregório Magno, por volta do ano de 597, à Inglaterra, para pregar o Evangelho, para evangelizar os povos naquela região da Inglaterra do Reino Unido. E Agostinho foi bem recebido e ajudado pelo rei Edelberto. E lá na Inglaterra, Agostinho foi eleito bispo de Cantuária. E na evangelização, Agostinho converteu muitos à fé cristã e fundou várias igrejas, principalmente na região do Reino de Cante. E Agostinho de Cantuária fez a sua Páscoa no dia 26 de maio, cerca de por volta do ano 605. Que a exemplo de Santo Agostinho de Cantuária, vamos evangelizar os povos, vamos pregar o Evangelho para que as pessoas se convertam, como se convertiam lá na região da Inglaterra, na pregação de Agostinho. Vamos pregar o Evangelho como Santo Agostinho da Cantuária pregou.
que todos os seres humanos se convertam e vivam sem nada antepor ao amor de Cristo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, no Evangelho desta segunda-feira da 8ª semana do tempo comum, o nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta para que todos nós vivamos desapegados das coisas materiais, vivamos desapegados das coisas físicas e busquemos verdadeiramente a Deus. Que primeiramente buscar verdadeiramente a Deus, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com toda a sabedoria e com todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Que bem sabemos que o resto vem por acréscimo. Busquemos verdadeiramente a Deus. Estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus e fazendo a sua vontade. E vivendo desapegado das coisas físicas, das riquezas materiais. Primeiramente, buscar verdadeiramente a Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo saiu para caminhar. O Senhor estava caminhando. E lá o Senhor caminhando, veio alguém correndo até ele
e ajoelhou-se diante dele. E perguntou o que ele deveria fazer para ter a vida eterna, chamando corretamente: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? O nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinando a humildade e falando em sua humanidade, pergunta a essa pessoa: por que me chamas de bom? Um só é bom. Por que me chamas de bom? Um só é bom. Só Deus é bom e mais ninguém. Aqui, gente boa, o nosso Senhor Jesus Cristo respondeu em sua humanidade, em sua humildade, nos ensinando a viver a humildade. Mas Jesus já responde ensinando, já falando dos mandamentos. Perguntou se essa pessoa conhecia os mandamentos. E o Senhor falou dos mandamentos da lei de Deus, para todos observarem, que quem observa os mandamentos tem a felicidade, como nós vimos ontem na solenidade da Santíssima Trindade, na primeira leitura do livro do Deuteronômio. Quem observa os mandamentos de Deus tem a felicidade. E hoje no Evangelho, Jesus falando para essa pessoa que perguntou para ele o que devia fazer para ganhar a vida eterna. E o nosso Senhor Jesus Cristo falou dos mandamentos para ele observar e viver os mandamentos corretamente. E o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que falou dos mandamentos, ele respondeu, chamando Jesus de mestre novamente. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, nos ensinando a viver a humildade, a viver o amor, olhou para ele com amor e viu que uma coisa faltava para ele, que ele possuía muitas coisas materiais, muitas riquezas materiais e era apegado. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse para ele: vai e vende, que tu tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Gente boa, nesta metáfora na qual o nosso Senhor Jesus Cristo pede para esse homem vender todas as riquezas materiais que possuía e dar aos pobres, primeiramente, não ser apegado às coisas materiais. Segundo, preocupar com o próximo, ajudar o próximo. Porque o que adianta se uma pessoa tem muita coisa e o outro ali do lado não tem nada, passando necessidade, passando dificuldades, passando frio, sede, fome, e o outro que tem muitas coisas não ajuda? O que essa pessoa está fazendo para ter o reino de Deus? Não está fazendo nada, está fazendo só para si. Como é triste ver essa realidade na qual nós o enxergamos em nosso cotidiano. E no Evangelho de hoje o Senhor pede para esse homem que era muito rico vender tudo e ajudar os pobres. Primeiramente, para ele preocupar com o próximo, ajudar as pessoas que necessitam. E por isso, depois o nosso Senhor Jesus Cristo falou que depois que ele vender e dar aos pobres, a lógica, a realidade em que transparece em nosso cotidiano, gente boa, é quem ajuda as outras pessoas, ajuda quem tem menos, quem passa a dificuldade, tem um tesouro nos céus. E o Senhor disse: vem e segue-me.
que quem ajuda o próximo está fazendo a vontade de Deus, está seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que observava os mandamentos, que vivia os mandamentos, mas o essencial, que era preocupar com o próximo, estar buscando verdadeiramente a Deus, faltava, porque ele era apegado nas coisas materiais. Primeiro, viver o desapego e preocupar com o próximo, olhar para quem tem menos, para quem tem necessidade. E o homem foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico e era apegado às suas riquezas materiais. Ele era muito rico, mas ele era apegado às coisas materiais, ele era pobre, porque ele não buscava verdadeiramente a Deus. Falou que observava os mandamentos desde a juventude, mas vivia ali o apego nas coisas materiais e não vivia sem nada antepor ao amor de Cristo. E ele foi embora cheio de tristeza, porque ele não queria viver o desapego das coisas materiais. Não se converteu, não passou a viver sem nada antepor ao amor de Cristo, não estava ajudando as pessoas que necessitavam. E por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que ele foi embora cheio de tristeza, conversa com os seus discípulos, falando como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Por quê? Porque quem tem muitas coisas materiais, muitas riquezas, vivem o apego, é apegado naquelas riquezas e não se preocupa com o próximo, não ajuda quem tem necessidade. Mas os ricos que ajudam o próximo, que se preocupa com quem tem necessidade, no reino de Deus está. É ajudar os pobres, é ajudar as pessoas que necessitam. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo cita esta perícope. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Temos que entender. Qual é a agulha? O nosso Senhor Jesus Cristo está falando aqui da agulha pequenininha de costurar roupa? Não. Aqui, o autor do Evangelho está citando o nosso Senhor Jesus Cristo falando de uma agulha que existia no Egito, uma agulha grande, bem grande, que ficava na terra para as pessoas passarem. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo cita: é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Era um caminho que tinha por dentro da terra lá no Egito. Não é uma agulhinha de costurar roupa. Entendam bem. Era um caminho que existia lá no Egito, por baixo da terra. E continua. E os discípulos ficaram muito espantados e ficaram perguntando uns aos outros. As pessoas ficaram muito espantadas e ficaram perguntando uns aos outros: quem poderia ser salvo? Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, que para Deus nada é impossível. O nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta para que todos nós tenhamos fé, permaneçamos nele, vivamos sem nada antepor ao vosso amor e estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus, e vivendo o desapego das coisas materiais
e se preocupando com as pessoas que têm menos, com as pessoas que passam necessidade, e que as pessoas que têm mais saibam ajudar as pessoas que têm menos. É caminhar juntos na unidade, na fraternidade, olhando a necessidade do próximo e chegando sempre mais à perfeição. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé e estejam buscando verdadeiramente a Deus, se santificando, se renovando e se preocupando com a necessidade do próximo e olhando as necessidades do próximo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo, e olhemos as necessidades das outras pessoas, e estejamos rezando uns pelos outros.